Clique Noite em mais um Conexão Acisa. Hoje nós conversamos com o Caio Moretti, que nessa edição representa a Associação Comercial e Industrial de Santo André, e com José Luiz Santos, palestrante dessa noite. Hoje o nosso querido José Luiz vai falar sobre qualidade no atendimento e também em vendas. Boa noite. Eu já faço a pergunta: como obter qualidade em vendas e no atendimento? Boa noite a todos. Edmir, boa pergunta, porque nós vivemos hoje um momento muito difícil na parte de atendimento. Nós temos um novo consumidor, nós temos uma gama de produtos chegando com alta tecnologia, preços diferenciados. Então, a qualidade no atendimento e nas vendas é muito importante. Então, nós começamos com a primeira etapa, que é justamente o conhecimento do perfil do cliente, né? Porque para atender hoje um cliente, um consumidor, né, nessa época nós precisamos entendê-lo primeiramente para depois atendê-lo, né? Hoje, nessa noite, nós vamos apresentar exatamente alguns pontos, algumas dicas de o perfil do consumidor, do cliente, desse novo cliente do século XXI, e como atendê-lo melhor. É um cliente muito mais antenado, até mesmo com a internet, por exemplo. Sim, sem dúvida nenhuma. Hoje sabe nós vemos... o que está comprando, sabe como exigir. Exatamente. 85% dos clientes hoje, antes de ir para uma loja, ele passou antes na internet, ele verificou preço, qualidade do produto, o conhecimento de uma forma geral. E aí, quando ele chega na loja, ele já chega com essa gama de conhecimento, ele separa normalmente as perguntas mais difíceis para o atendente. E, por esse motivo, ele tem que estar preparado, justamente para atender esse perfil. Quantas etapas são? A primeira, então, identificar o perfil de cada cliente. Pós-identificado, que já não é uma etapa tão simples, né, Caio? Já é uma etapa complicada. Pós isso? Depois disso daí, identificado o perfil do cliente, eu também identifico a necessidade dele. Esse é o ponto principal. Para poder atender bem o cliente, eu preciso também identificar a necessidade. Todo mundo sai na rua, o comprador, ele sai com uma necessidade. Dentro dessa necessidade vem um problema também. Então, por exemplo, ele saiu com a necessidade da troca do carro. Então, foi ocasionada por um problema. A família aumentou, ele quer, enfim, trocar de carro realmente porque o brasileiro gosta de carro. Ou de qualquer outro exemplo. Identificado essa necessidade de compra, aí sim eu consigo atendê-lo da melhor forma possível. Aí é onde gera qualidade, porque aí eu estou falando exatamente o que ele quer ouvir, né? O meu foco é do cliente e não no cliente. Então eu atendo ele com os olhos dele, da maneira que ele quer ser atendido, e aí eu consigo realmente identificá-lo. Caio, boa noite. Boa noite. Claro que quem não prestigiou a palestra do José Luiz sabe que já perdeu muito conteúdo, porque é um grande conhecedor no assunto, Caio. É verdade, e hoje é um tema muito procurado, né? Acho que especialmente pelas micro e pequenas empresas, porque é onde você consegue, né, trabalhar atendimento personalizado, você consegue entender melhor o seu cliente, você consegue fidelizar, né? Acho que ainda mais hoje em dia que os produtos eles estão cada vez mais semelhantes, né? Então é importante realmente você criar o seu diferencial no atendimento, né? Eu achei bem interessante essa palestra quando eu conversei até com o José Luiz a primeira vez, porque assim, o entendimento do cliente, ele é fundamental assim, para você entender o perfil, para você criar aquela empatia, você se colocar na posição do seu consumidor, que é aí que você consegue criar essa empatia e ter o seu diferencial para oferecer para o seu cliente, né? Acho que esse que é o principal. Zé Luiz, e o pós-venda? Quero que você fale um pouco. Sim, sem dúvida. Nós vamos falar duas partes. A primeira parte é justamente que, de todo esse primeiro bloco, o que nós podemos tirar é a fidelização do cliente. Então, a fidelização do cliente é o ponto fundamental para que haja o pós-vendas. Porque aquele cliente que ele volta, ele retorna, ele indica e torna a comprar, exatamente ele teve a fidelização. E esse outro momento, né, que é o cliente que ele não sabe ainda aonde ir, ele adquiriu o produto e ele está indo pela primeira vez, esse tem que tomar bastante cuidado, porque é um cliente que pode nunca mais voltar. Se não houver aquele atendimento, né, aquela geração de empatia, como o próprio Caio disse, que isso é importante, fundamental numa venda, né, você se colocar no lugar do cliente, ele é capaz de não voltar mais. Por outro lado, havendo uma excelência, uma qualidade no atendimento e nas vendas, com certeza ele vai voltar e vai indicar novamente.